Boa noite a todos. É com prazer que o Instituto Vox recebe hoje Alain Dievaio, que vai proferir uma conferência sobre o último livro dele. Livro esse que tem como título aproximado em português Um Mistério Mais Longínquo que o Inconsciente. Vamos ter a possibilidade de contar no diálogo com ele, após a apresentação, a presença da psicanalista Beth Milan, já conhecida de todos também. Convidei meu amigo Marco Antônio Coutinho Jorge para fazer parte da mesa, porque foi a partir da nossa amizade, anos de troca e interlocução, que pudemos realizar esse momento que começamos já uma semana atrás, em Belém do Pará. Eu vou fazer uma pequena apresentação do Alain Dievaio, depois a Beth vai comentar também da relação com ele. O Marco gostaria que pudesse dizer algo sobre a presença aqui. Como vocês sabem, Alain Dievaio é psicanalista, cofundador da instituição de psicanálise que tem como título Insistance. Ele foi aluno de Jacques Lacan, participou de seminários do Lacan, dando contribuição mais de uma vez neles. Tem diferentes livros publicados em nossa língua. Infelizmente, esse último livro que foi anunciado que seria para ser feito o lançamento hoje, que eu anunciei antes, ele não poderá, porque o editor não conseguiu concluir a edição. Consequentemente, vai ser publicado um outro que não existe em português, que vai estar sendo lançado pela primeira vez hoje, que tem como título Os Nomes do Pai. Então, para ser breve, nós podemos escutar mais rapidamente Alain Dievaio. Eu vou pedir para que tanto a Beth quanto o Marco possam dizer algumas palavras sobre ele, e em seguida nós escutaremos o Dr. Alain. Bom, primeiro quero dizer que muito me honra ter sido convidada e que eu fico feliz de ter vindo ao encontro do Alain. O Alain é um amigo de infância. Nós nos cruzamos nos caminhos que nos levavam ao 5 Rue de Lille, onde a modernidade estava para nós. Eu acredito que, de certa forma, ela ainda esteja. Além disso, ele é um amigo de sempre. O que eu quero dizer com isso é que nós não paramos de nos cruzar, porque a amizade, a verdadeira amizade, precede o encontro, e porque o amor do amigo nunca é de agora, ele não é datado. Além de amigo, Alain é meu irmão de alma, porque ele é um arauto da independência, sem a qual a psicanálise não existe. Não existe ato mais independente do que o de Freud ao escrever a interpretação dos sonhos. Tu ne comprends rien de ce que je dis? Il faut que je parle plus lentement, que je dise en deux langues. Oui. Bon. Alors, j'ai dit que, par le fait qu'il soit un ami, il est un frère d'âme, parce qu'il est un messager de l'indépendance. Il soutient l'indépendance sans laquelle la psychanalyse ne se conçoit pas. Tudo bem. Ela retomou a parte em que ela falava do Alain como arauto e tal. Então, não existe ato mais independente do que o de Freud. Não, só um pouquinho. Ela estava retomando o que ela já tinha dito em português e ela falou em francês. Agora... Não existe ato mais independente do que o de Freud ao escrever a interpretação dos sonhos. Um texto escrito em verso livre,
subvertendo todas as convenções. Imagine o que isso significa no fim do século XIX. Foi uma experiência análoga à da On the Road, do Kerouac. Ele acordava à noite, escrevia o sonho, as associações, e ia em frente, on the road. Fim do século XIX. Bom, eu quero dizer que o Alain, quero dizer ainda que o Alain é tão contrário ao dogma quanto eu. Ele se interessa sobretudo pelo que surpreende, e foi graças a ele que eu entendi a importância da surpresa. E, tendo entendido isso, eu pude entender melhor a cultura brasileira, a verdadeira cultura brasileira, a do povo, a do carnaval e a do futebol, que nos surpreende repetidamente, e através da qual nós nos renovamos todo ano. O carnaval é a última grande fonte de juventa do planeta. Alain, como Lacan, de quem ele foi um dos discípulos mais próximos, conferencista no seminário de 75, 76 e 80, a que eu assisti, sabe do limite do conhecimento. E ele diz explicitamente, nesse seu último livro, que existe um real humano que nenhum saber pode se apropriar. O mistério mais longínquo do que o inconsciente é este real humano. Daí o valor que o Alain dá, tanto aquilo que se revela, quanto aquilo que é da ordem da aparição, ou seja, aquilo que diz respeito ao escritor e ao artista plástico. Para ele, como para Lacan, a psicanálise não pode se reduzir a nenhum tema, e ela é indissociável da arte. Lacan dizia que não era suficientemente poeta para ser um grande analista, insistindo na importância da poesia e da palavra. Na trilha dele, o nosso amigo Alain reinventa a psicanálise com uma palavra que não se presta à banalização, porque ela é sempre poética, musical. Também por isso vale a pena ouvi-lo, sem a pretensão de entender tudo, e com o desejo de se surpreender. É isso. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com pessoas que fizeram parte da minha trajetória, né, desde muito cedo, e com Alain Didier. Essa história, a minha história com Alain, ela teve como primeiro desencadeador a Beth Milan. E é ótimo estar aqui junto com a Beth também, porque mais ou menos em 80 e poucos, né, a Beth, lá no Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, na época nós trabalhávamos ativamente lá nessa instituição no Rio de Janeiro, que marcou um período enorme de produção e de trabalho no Rio, né? Então, a Beth estava sempre também com a gente lá no Rio. E um dia ela me passou um texto datilografado, de algumas páginas. E ela me passou o texto e disse: eu acho que você vai gostar desse texto, lê esse texto. Ele se chamava L'éthique de la psychanalyse, a ética da psicanálise. Eu li o texto, fiquei absolutamente fascinado com o texto, reuni um grupo de pessoas para estudar o texto, e, junto ao editor com quem eu estava começando a dirigir uma coleção de psicanálise, a editora Zahar, eu propus, né, à editora que nós fizéssemos uma publicação de um livro reunindo artigos do Alain. Então, eu mandei uma carta para o Alain Didier, em Paris eu não o conhecia ainda, solicitando que ele me enviasse alguns textos para a gente ver se reunia todos, fazendo um volume, né? Ele me mandou 14 textos,
eu li os 14 textos e publiquei o volume. Ele mandou os 14 para eu selecionar. E eu selecionei os 14, né? E publiquei um livro, que é um livro belíssimo, chamado Inconsciente Freudiano e Transmissão da Psicanálise. Um livro que chegou a 2 edições e que eu tive um grande prazer de publicar, que foi o primeiro livro do Alain no mundo. Ele publicou esse livro no Brasil antes de publicar na França. A partir daí... Por isso que essa ideia do passe do Lacan é tão interessante, porque a função de passador, ela opera de maneiras as mais surpreendentes e diferentes, né? Não precisa de dispositivo do passe para ver passe, passador e passante. Então, a partir daí, eu publiquei outras obras do Alain, que vocês conhecem, né? Especialmente Os Três Tempos da Lei, né? Enfim... Estive em Paris com ele em 89 e, a partir de lá, eu estive lá algumas vezes, ele esteve aqui algumas vezes, a gente tem essa troca riquíssima. Ele é uma pessoa assim, que eu amo demais, né? É uma pessoa muito especial na minha vida e na vida de muita gente, de muitos analistas brasileiros, né? Mauro partilhou comigo também um longo tempo essa experiência toda no Colégio Freudiano. Prazer enorme estar aqui também com você, Mauro. E... sempre no trabalho, né? A gente se vê, trabalha, curte um pouquinho e trabalha muito, né? Mas como a gente curte o trabalho, tá tudo ótimo. E Beth também, que eu adoro, né? Uma escritora que me ensinou muito a escrever. Eu aprendi a escrever com a Beth, em grande parte. Então, estou muito feliz. Bonsoir. Boa noite. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Et en particulier avec Mauro avec qui on a commencé une grande discussion hier soir. Especialmente com Mauro, com quem ele começou uma grande discussão ontem à noite. Bien arrosée. Pardon? Bien arrosée. Bem nervosa, você sabe? Bem? Ah, bem regada. Et la présence de Marco, avec qui je partage tout ce dont il a témoigné et avec qui j'ai une très grande amitié depuis longtemps. C'est quand la première fois qu'on s'est vu? 88. Oui. Et donc c'est Betty qui était avec nous, qui était au début, qui nous a drivé, qui m'a... Oui. Merci. E também na presença do Marco, com quem ele tem uma longa amizade, com quem ele compartilha o trabalho sobre a psicanálise. Oui, desde 88. J'ai beaucoup de raisons d'être très proche de Betty. E tem muitas razões de ser próximo da Beth. D'abord là, je suis vraiment proche. Aqui ele está verdadeiramente Et próximo. puis le passé, nous avons beaucoup travaillé ensemble. E que eles trabalharam muito juntos no passado. Et je crois même que nous nous sommes connus dans la salle d'attente d'un certain Lacan. E que ele acha que eles se conheceram na sala de espera do Lacan. Je vais amorcer mon propos ce soir en prenant le fil de certains éléments de notre discussion de hier. Bom, ele vai retomar na apresentação de hoje alguns elementos da discussão dele com o Mauro ontem. En essayant de remettre au présent, de rendre à nouveau présent, tentando recolocar no presente le fait que nous soyons des métis, que nous soyons métissés, métis. O fato de que nós somos mestiços. Métissés en 3 substances hétérogènes. De 3 substâncias heterogêneas. Qui sont le corps dans sa matérialité. O corpo na sua materialidade. La surface de la peau. A superfície da pele. Et la parole. E a fala.
Ce 3 est ce que Lacan a nommé le réel, le symbolique et l'imaginaire. Esses três é aquilo que Lacan nomeou como o real, o simbólico e o imaginário. Je suis ému que ce soit dans le pays où le métissage semble assez profondément réussi, au Brésil, profondément réussi au Brésil, Então, ele está num país em que a mestiçagem parece estar profundamente realizada no Brasil, d'approfondir cette question de 3, du 3, de ces 3 substances. e aprofundar a questão dessas três substâncias, Comment nous les vivons? como nós a vivemos. Chacune de ces substances Cada uma dessas substâncias sont l'occasion de fabriquer ce que nous appelons un symptôme. é a oportunidade de fabricar aquilo que nós chamamos de sintoma. Si par exemple le corps pesant devient trop pesant, Se, por exemplo, o corpo, le corps pesant qui pèse devient trop pesant, o corpo que pesa, oui. Oui. S'il devient trop pesant, se ele se torna muito pesado, si nous sentons cette pesanteur qui nous rend difficile de monter les escaliers, se nós sentimos esse peso como tão grande que nos torna difícil de subir uma escada, eh bien, cette émancipation de la pesanteur essa emancipação desse peso intervient dans un symptôme intervém num sintoma qu'on peut appeler en gros dépression. que nós podemos chamar de uma grande depressão. Mais dépression veut bien dire rapport avec la pression de la pesanteur. Bom, a depressão, então, tem uma relação com com a pressão do peso. Le psychanalyste essaye de faire ce qu'il peut, A psicanálise tenta fazer o que pode, mais il reçoit une leçon par certains artistes qui nous apprennent que par certains actes artistiques, ce symptôme peut être affranchi. Tu as compris? Oui. Bom, mas que a psicanálise tenta fazer o que pode, mas que ela recebe a colaboração de alguns artistas que nos dizem que les artistes avec l'acte artistique, Oui, avec l'acte artistique peut agir sur le symptôme que o ato artístico pode agir sobre o sintoma et avoir des résultats que la psychanalyse n'a pas forcément. e ter resultados que a psicanálise não necessariamente tem. L'artiste auquel je pense tout de suite, c'est le danseur. O artista que L'artiste auquel je pense tout de suite, c'est le danseur. o tipo de artista que ele está pensando agora é o dançarino. Celui qui nous apprend qu'un homme, qu'une femme peuvent s'envoler comme un oiseau. Peuvent s'envoler comme un oiseau. Bom, então é o dançarino que ensina que um homem e uma mulher podem voar como um pássaro. Comme s'il avait perdu ce poids qui entraînait la pression, cause de dépression. Como se ele tivesse perdido esse peso, essa causa da depressão. Le deuxième composant du trio, il y a, O segundo componente desse trio, je dirais que c'est la surface de la peau, que é a superfície da pele, qui est une surface qui fait que la matière est enrobée par un voile, qui est la peau. Bom, então essa superfície faz com que a matéria seja envolvida por um véu que é a pele. Et ce voile a des aventures qui peuvent être très désagréables. Esse véu pode ter as aventuras que podem ser muito desagradáveis. Ce voile, en gros, c'est ce que nous appelons notre apparence. Isso é o que a gente chama de nossa aparência. Pour gérer notre apparence, nous sommes généralement guidés par ce que l'on voit dans le regard de l'autre. Para gerar essa aparência, nós somos normalmente guiados pelo olhar do outro.
Et très souvent, le regard de l'autre Muito frequentemente, o olhar do outro renvoie le message suivant. reenvia a mensagem seguinte: Je veux que tu sois conforme à la bonne forme. eu quero que você seja de acordo com a boa forma. Si tu deviens conforme à la bonne forme, tu seras aimé. Se você se você se conformar de acordo com essa boa forma, você será amado. Et souvent, le sujet accepte ce pacte E frequentemente o sujeito aceita esse pacto et s'identifie à e se la identifica forme a forma que l'autre souhaite. que o outro deseja. C'est-à-dire qu'il s'identifie à une image Quer dizer que ele se identifica a uma imagem muette, muda, silencieuse, silenciosa, c'est-à-dire qu'il s'identifie à quelque chose qu'il n'est pas. quer dizer, ele se identifica a alguma coisa que ele não é. Il devient une belle forme, Ele se torna uma bela forma et s'il croit à la réalité de cette belle forme, e ele crê na realidade dessa bela forma, il perd ce qu'il y a dans l'humain, ce qu'il y a de plus précieux, qui est la parole. ele perde isso que é humano mais precioso, que é a fala. Il y a effectivement un rapport entre l'importance de l'image Há efetivamente uma importância da relação et la possibilité de parler. da Et la possibilité de parler entre l'image et la da parole. relação entre a imagem e a fala, da possibilidade de falar. Il y a dans le temps, il y avait un roman policier qui avait eu beaucoup de succès, dont le titre Ele leu livro policial que fez muito sucesso faz algum tempo, résumait ce que je suis en train de dire. que tem um título que resume o que ele está querendo dizer, Il disait « Sois belle et tais-toi ». que o título era Seja Belo e Se Cale. C'était une sorte de biographie de Marilyn Monroe. Era uma espécie de biografia de quê? De Marilyn Monroe. Marilyn avait ceci d'étrange. Marilyn tinha isso de estranho. Elle savait qu'elle était merveilleusement belle, Ela sabia que ela era maravilhosamente bela, mais pour l'inconscient, savoir ne donne pas la vérité. mas para o inconsciente saber não dá a verdade. C'est-à-dire qu'elle croyait qu'elle était la plus laide de toutes. Quer dizer que ela acreditava que ela era a mais feia de todas. Oui. Elle savait qu'elle était belle, mais elle croyait qu'elle était très laide. Ela sabia que ela era bonita, mas ela Et queria que ela era feia. elle obéissait au titre du roman « Sois belle et tais-toi », Ela obedecia ao título desse livro, Seja Bela e Se Cale, car son drame était d'être exclue du monde de la parole. quer dizer, ser excluída do mundo da fala. Elle se sentait si bête qu'elle préférait se taire. Ela se sentia tão burra, tão idiota, que ela preferia se calar. La troisième composante du métissage est la parole. O terceiro componente dessa mestiçagem é a fala. Et la parole est quelque chose qui est très fragile et qui peut être très vite menacé. A fala é algo muito frágil e que pode ser muito rapidamente ameaçada. Par exemple, si dans le cas de Marilyn, por exemplo, no caso de Marilyn, les regards très forts portés sur elle, o olhar muito forte colocado sobre ela, elle avait dit qu'elle avait le sentiment que sous ce regard omnivoyant du monde entier, que ela tinha o sentimento de que esse olhar que tudo via, do mundo inteiro, elle ne ressentait plus l'existence d'un incognito en elle. Ela não sentia a existência de um
incógnito. Oui, elle ressentait le fait qu'elle était entièrement transparente. Ela sentia que ela era de fato inteiramente transparente. Or, si vous y réfléchissez, Se vocês refletirem sobre isso, si nous parlons, se nós falamos, c'est parce que, en parlant, nous savons qu'il existe en nous un incognito radical. é porque falando nós sabemos que existe em nós um desconhecido muito radical. Nous parlons parce qu'il y a un lieu de mystère Nós falamos porque há um lugar de mistério que Lacan a nommé le réel, que Lacan nomeou real et ce mystère doit exister e que esse mistério deve existir pour que la parole puisse vivre. para que a fala possa viver. Quand il y a une défaillance de la parole, nous avons aussi à constater que certains artistes prennent le relais de la psychanalyse. Quando tem uma falha, é isso? Uma falha da fala, a gente reconhece que tem alguns artistas que tomam o lugar do psicanalista. Par exemple, Por exemplo, la poésie na poesia est une façon de retrouver une parole parce que la poésie fait entendre la musique de l'être. a poesia, que é um modo de retomar a fala, porque ela faz ouvir a música do ser. Et rien n'est plus mystérieux que la musique qui se fait entendre à travers la parole. E nada é mais misterioso do que a música que se faz ouvir por meio da palavra, da fala. Si nous écoutons quelqu'un parler, Se nós escutamos alguém falar, nous pouvons tout à fait entendre nós podemos ouvir les notes de musique avec lesquelles notas de música com as quais un tel ou un tel parle. tal ou tal fala. Il y a une véritable harmonie Há uma verdadeira harmonia inconsciente qui élabore ce mystère. Que elabora esse mistério. Si vous entendez parler un général ou un capitaine, se vocês ouvem falar um general ou um capitão, vous remarquerez qu'il n'y a aucune musique dans sa voix si c'est un bon général. Vocês verão que não há nenhuma música na sua voz se for um bom general. Vous voyez, là encore, il a fallu le poète pour essayer de restituer le mystère perdu. Que foi necessário um poeta para tentar restituir um mistério perdido. Et j'ai oublié de signaler, quand je parlais de l'image, Ele esqueceu de assinalar quando ele falava da imagem. Quand l'image est malmenée, Quando a imagem é mal conduzida, eh bien, il arrive ce que le sujet ressent, o que acontece é que o sujeito sente, c'est qu'il perçoit la disparition de ce secret dont je parle. que ele percebe o desaparecimento desse secreto, desse segredo do qual ele fala. Comme il s'agit d'image, on peut dire que ce qu'il perd, No se trata de imagem, pode-se dizer que o que ele perde, à travers sa visibilité, através de sua visibilidade, il perd son invisibilité. ele perde sua invisibilidade. L'analyste peut avoir beaucoup de mal à restituer l'invisible. O analista pode ter muito trabalho, pode ser muito difícil para ele restituir a invisibilidade. Et à cet égard, Desse ponto de vista, il peut s'incliner devant le pouvoir du peintre. Ele pode se inclinar sobre o poder do pintor. Parce que le peintre, Porque o pintor c'est celui qui, avec quelques couleurs, é aquele que, com algumas cores, rend visible l'invisible. torna visível o invisível. Vous voyez que cette triade Veja que essa tríade qui fait que nous sommes des êtres, qu'est-ce que je disais au début, métissés entre trois. Veja que essa tríade que faz com que nós sejamos seres mestiços, mestiçados. Nous vivons en déséquilibre. Nós vivemos em desequilíbrio. Vivo. On a 2 pieds pour marcher. Nós temos 2 pés para andar. Mais on est 3. Mas nós somos 3. Pour tenir en même temps
3, pour que le 3 tienne, Para sustentar esses três, para que eles se sustentem, il faut une opération psychique particulière é necessária uma operação psíquica particular, qu'on pourrait nommer refoulement originaire, que nós poderíamos chamar de recalque originário, et que Lacan a passé une grande partie de sa vie à essayer de montrer par la topologie. e que o Lacan passou boa parte de sua vida tentando mostrar por meio da topologia. Ce secret originaire, Esse segredo originário, nommé refoulement originaire, nomeado recalque originário, c'est un acte auquel Lacan a qualifié de deux trous, é um ato que Lacan nomeou como buraco, et usant du verbe latin, usando o verbo latino. il pose qu'à l'origine de l'humain, Ele coloca aqui na origem do humano, il y a un fiat trou. Fiat, ça se comprend? Fiat trou. há Fiat trou. Como o Fiat Lux, fez-se buraco. Oui. C'est effectivement, il a changé, c'est le 3e verset de la Genèse. É o terceiro verbo do Gênesis, que ele modificou, o Lacan modificou. Et ce trou, Esse buraco, à un moment donné, Lacan n'arrivait plus à en parler avec des mots. é que o Lacan não conseguia falar dele com palavras. Parce que dans le trou, tous les mots tombaient. Porque no buraco caíam todas as palavras. Donc, il y a un moment où il a utilisé ce qu'on appelle la topologie, Então, há um momento em que ele utilizou o que a gente chama de topologia, qui pouvait montrer ce qui était indémontrable. que poderia demonstrar aquilo que é indemonstrável. Ce qui était montré, c'était comment O que foi mostrado é le réel, le symbolique, l'imaginaire como o réu simbólico e imaginário étaient noués entre eux, estavam enodados entre si, selon un nouage très original, segundo nó muito original, un nouage selon lequel les 3 anneaux tiennent ensemble enodamento segundo o qual os 3 anéis, d'une façon telle que si on coupe un des anneaux, que esses 3 anéis se enodam de um modo tal que se nós cortamos um desses anéis, les 3 se séparent. os 3 se separam. Ce n'est pas le nœud olympique, Não é o nó olímpico, qui a du 3 également, que tem 3 igualmente, mais si on coupe un anneau olympique, les 2 autres restent noués. mas que se nós cortamos um dos nós olímpicos, os outros 2 continuam ligados. Pour la petite histoire, ça vaut la peine de savoir que ce nœud nommé borroméen Bom, para essa pequena história, vale a pena saber que esse nó, nomeado como borromeano, a été trouvé incidemment par Lacan foi encontrado acidentalmente por Lacan dans les armoiries de la famille Borromée au Moyen Âge. no brasão da família Borromeu na Idade Média. Et celui qui était Charles Borromée avait cette effigie comme écusson, E que o Charles Borromeu tinha essa efígie comme écusson, comme 3, prouvant que 3 faisant 1, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient noués. Esse efígie que 3 fazia como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oui. Et ça vaut la peine aussi de savoir que ce cardinal Borromée était un grand inquisiteur. E vale a pena também saber que esse cardeal Borromeu era grande inquisidor. Je reviens à la naissance du premier-né. Qu'est-ce qui arrive au petit, à l'enfance? Bom, ele volta agora o que acontece com a primeira criança, na primeira infância. La première influence, quand il n'a pas encore la parole. Quando ainda não há a fala. Il n'a pas la parole et cependant, il y a quelque chose d'extraordinairement vivant en lui. Não há fala, mas há, no entanto, algo de extraordinariamente vivo nela, Qui est son regard? que é seu olhar. Le regard d'un nouveau-né, O olhar de recém-nascido, si on le regarde véritablement, les yeux dans les yeux, se nós o olhamos verdadeiramente olho nos olhos, est stupéfiant par l'étonnement avec lequel il vous regarde. é estupefaciante
com a maneira com a qual ele olha você. Il peut vous faire croire qu'il vous trouve extraordinaire. Ele pode fazer crer que ele considera que você é extraordinário. Mais il est émerveillé à ce temps de la vie, il est émerveillé par ce qu'il voit. Mas nesse tempo da vida ele está maravilhado com aquilo que ele vê. Mais comment voit-il le réel? Qu'est-ce qu'il voit? Mas como é que ele vê o real? O que ele vê? Est-ce qu'il voit le réel comme nous, avec des contours qui représentent les formes? Será que ele vê o real como nós o vemos, com contornos que dão a forma? Ou bien est-ce qu'il voit le monde comme un cubiste, Ou será à que travers les cubes inventés par Picasso, Ou será que ele vê o mundo como um cubista, por meio de cubos, como inventou Picasso? ou par des petits points qui représentent le pointillisme en peinture? Ou como pequenos pontos, como representa o pontilhismo na pintura? Bon, on ne sait pas comment il voit. Nós não sabemos como ele vê. Mais ce qu'on sait, c'est que les plus grands peintres de l'époque de Picasso, Mas o que o maior pintor da época de Picasso considéraient que la meilleure chose qui pourrait leur arriver, considerava que a melhor coisa que poderia lhe acontecer c'est de arriver à retrouver leur regard de nouveau-né. seria conseguir retomar o olhar de um recém-nascido. Picasso a dit ça à la fin de sa vie, Picasso disse isso no fim da sua vida, que la seule chose qui l'avait intéressé vraiment, que a única coisa que o interessou verdadeiramente c'était de retrouver ce regard originaire, era reencontrar esse olhar originário, c'est-à-dire le regard qui appréhende une ouverture absolue, quer dizer, um olhar que apreende uma abertura absoluta, qui ne conçoit pas la fermeture, que não concebe o fechamento, dont nous pourrions dire que c'est l'ouverture absolue de l'inconscient. de onde podemos dizer que é a abertura absoluta do inconsciente. Il faut être un génie comme Picasso pour retrouver ce regard. Deve-se ser um gênio como Picasso para reencontrar esse olhar. Nous pouvons, chacun de nous peut le faire, Nós podemos cada um fazer, mais nous n'avons pas le courage mas nós não temos coragem de voir comment on voyait à l'origine. de olhar como se olhava originariamente. En même temps qu'il y a ce regard du nouveau-né, Ao mesmo tempo que há esse olhar do recém-nascido, il y a la façon dont il est ouvert également aux sonorités. há o modo como ele também está aberto igualmente à sonoridade. Pendant tout un temps, il entend les bruits qui sont autour de lui Durante todo um tempo ele entende, ele ouve o barulho que está ao redor dele comme un chaos bordélique, comme un chaos, como um caos oui, bordélique. bordélico. Et ça n'a aucun sens pour lui. E isso não faz nenhum sentido para ele. On pourrait comparer ça au moment quand nous allons écouter un orchestre, Podemos comparar isso ao momento em que nós vamos escutar uma orquestra, avant que le chef de orchestre lève sa baguette, no momento em que, antes que o maestro levante a sua baqueta, il y a tous les musiciens accordent leurs instruments en même temps et ça fait une cacophonie épouvantable. e que todos os músicos fazem, assim, começam a tocar os seus instrumentos ao mesmo tempo e faz uma cacofonia. Ce qui est formidable, c'est qu'on observe avec le bébé, O que é formidável é que quando nós observamos o bebê, c'est que pendant tout un temps, il est dans le chaos que durante todo um tempo ele está no caos, et à un moment donné, pourquoi, quand arrive l'harmonie, e há um dado momento em que se chega na harmonia, que a harmonia acontece, quand arrive l'harmonie, eh bien, on voit qu'il répond d'une façon bouleversée. e que ele responde de um modo Il est perturbado. L'harmonie, pour concevoir, ça n'est pas une note. C'est 3 notes jouées ensemble. A harmonia não é uma nota, são 3 notas tocadas juntas. L'harmonie peut être consonante ou dissonante. A harmonia pode ser consoante ou dissonante.
Et ça nous pose la question de comment il entend ce qu'il y a de musical dans la voix de la mère. Isso nos coloca a questão de como ele ouve o que há de musical na voz da mãe. Parce que, sans qu'elle le sache, la mère transmet une musique quand elle parle d'amour à son bébé. Porque sem que ela saiba, a mãe transmite música quando ele fala de amor para seu bebê. Oui. Le problème, c'est est-ce qu'il entend un chant d'amour ou un autre chant? Nosso problema é, será que ele ouve um canto de amor ou um outro canto? Je voudrais vous transmettre que la voix de la mère, la raison pour laquelle la voix de la mère est tellement importante. Eu gostaria de lhes transmitir que a razão pela qual a voz da mãe é tão importante, D'abord, dans la voix de la mère, ce qu'elle fait entendre, é que de início na voz da mãe o que ela faz ouvir c'est en elle, si en elle, elle est déprimée ou joyeuse. se ela, a mãe está deprimida ou alegre. Ok? Si elle est déprimée, Se ela está deprimida, si elle est tragique, se ela é trágica, l'enfant l'entend totalement. o bebê entende completamente. À cet égard, on peut dire que, vous savez, Freud nous a habitués à penser que le traumatisme originaire Desse ponto de vista, nós podemos pensar que Freud nos ensinou a pensar que o traumatismo originário venait de la vision, de ce que la vision permettait de voir vinha daquilo que a visão permitia ver dans l'ordre sexuel. Dans l'ordre sexuel. da ordem sexual. On peut penser qu'il y a des traumatismes, certains, qui sont liés à ce qu'entend le nouveau-né dans la voix de la mère. Nós podemos pensar que há traumatismo que vem certamente daquilo que entende de que ouve o recém-nascido da voz da mãe. Par exemple, Por exemplo, si nous pensons à l'origine de l'harmonie, se nós pensamos na origem da harmonia, celle que les Grecs ont inventée, isso, aquilo que os gregos inventaram, ils avaient inventé 7 modes musicaux. eles inventaram 7 notas musicais. 7 musicaux. Chaque mode correspondait à un dieu différent. Cada modo correspondia a deus diferente. Parmi les 7 modes, il y en a eu 2 qui étaient particulièrement importants. Entre esses 7 modos que os gregos inventaram, havia 2 particularmente importantes. C'était le mode dorien et le mode phrygien. Le mode dorien. O modo dórico e o frígio. Et le mode phrygien. Or, le mode dorien, c'est le mode d'Apollon. Ora, o modo dórico é o modo de Apolo. Le mode phrygien, c'est le mode de Dionysos. O modo frígio é o de Dionísio. Et nous pouvons nous laisser instruire par l'intuition de Nietzsche, E nós podemos nos deixar instruir pela intuição de Nietzsche, qui nous a permis de penser que le conflit tragique le plus radical, que nos permitiu pensar que o conflito trágico mais radical c'est le conflit qu'il y a entre les deux musiques phrygiennes et la phrygienne et l'autre. Que é o conflito que há entre a música frígia e a dórica. Nietzsche a essayé de concilier ces deux divinités. Nietzsche tentou conciliar essas duas divindades. L'une, Apollon, en tant que président à l'univers des formes, Uma, Apolo, que é presidente do mundo das formas visíveis, alors que Dionysos est le dieu qui règne sur la démesure musicale. Enquanto Dionísio é o deus que preside sobre a desmesura musical. Si nous considérons que dans la voix d'une mère, ces deux modes musicaux existent, se nós consideramos que na voz da mãe esses 2 modos musicais existem, parce qu'il n'y a pas tellement de choix quand on puise dans la musique. Que não há muita escolha. Não há escolha quando nós
ouvimos música. Il n'y a pas tellement de choix. Par exemple, la gamme de base, il y a 8 notes. A escala musical tem 8 notas. Les modes musicaux qui sont l'origine des gammes, n'est-ce pas? Ils ont des particularités. Os modos musicais têm a particularidade. Et leur conflit, no seu conflito, ou bien se résout, ou bien demeure chez la mère dans un état tragique, indissoluble. Pardon, je n'ai pas compris. Ou os modos se resolvem ou ficam na mãe num estado de conflito trágico. Autrement dit, Dito de outro modo, dans ces deux modes, je vous dis encore ce détail qui est pour nous touchant quand même. e eu digo esses detalhes que para nós, Dans le mode phrygien, dans le mode de Dionysos, que no modo frígio de Dionísio, il y a une note particulière. há uma nota particular. Quand cette note a été jouée, et cette note particulière, c'est la note qui est au milieu du mode. Au milieu. E essa nota particular é a nota que está no meio do modo. E quando essa nota era tocada, Quand cette note a été jouée au Moyen Âge, quando essa nota era tocada na Idade Média, les pères de l'Église ont eu des frissons. os padres da igreja tinham um frição, Des frissons parce que cette note porque essa nota apportait une dissonance trazia uma dissonância qui faisait que la Trinité chrétienne, que fazia com que a Trindade cristã, Do, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, parce que les pères de l'Église avaient, pour le peuple, pensé qu'en disant Do, Mi, Sol, ils vont comprendre ce que c'est que la Trinité. porque os pais da igreja diziam que quando você falava Dó, Mi, Sol, você compreenderia a Trindade da igreja. Alors, ce qui les a effrayés, c'est que quand les sorcières, c'est commencé avec elles, les dites sorcières, ont commencé à danser et chanter la note dont je parlais, la note dionysiaque, et c'est une note d'un demi-ton, Bom, então d'un demi-ton en dessous. C'est do, mi, sol bémol. Bom, o que surpreendeu então os pais da igreja é que quando as ditas sacerdotisas, as ditas bruxas começavam a dançar e cantar na Inquisição essa nota do Dionísio, que na verdade é o sol bemol. Les bons pères ont eu très peur parce que l'idée chrétienne de la Trinité vacillait sur son socle. Bom, os padres tinham medo porque então a ideia da Trindade cristã vacilava desse modo. Et donc, cette note, Então essa nota, le sol bémol, o sol bemol, a été nommée note diabolique. foi nomeada como a nota diabólica. Seul le diable pouvait hériter de cette note épouvantable. Só o diabo poderia herdar essa nota. Et cette interdiction a duré pendant plusieurs siècles. Essa interdição durou muitos séculos. Et vous ne serez peut-être pas étonné d'apprendre qu'elle est revenue d'une façon très puissante au siècle dernier. E isso nos surpreende que essa interdição voltou de uma maneira muito poderosa no século seguinte. Dans la voie de ce peuple qui était en esclavage au Mississippi, Desse povo que era escravo no Mississippi, qui ont inventé en chantant le blues. que inventaram o blues. Et le blues, c'est la note diabolique autour de laquelle toute la structure du blues se fonde. Bom, e o blues é a nota diabólica, essa nota diabólica em torno da qual toda a estrutura dele, do blues, se organiza. Donc, ce demi-ton, qui a l'air de rien, peut changer la mentalité d'un peuple. Bom, então esses dois semitons podem mudar completamente a mentalidade de um povo Qui sort de l'esclavage en se relevant pour devenir combattant de la liberté. que saem da escravidão para se tornar combatentes da liberdade. Et pour nous, psychanalystes,
c'est très intéressant et important E para nós, os analistas, isso é muito interessante e importante, parce que la voix de notre analysant que é a ou de, voz, ou de notre analysante, que é a voz dos nossos analisantes, ou bien elle demeure toujours identique à elle-même, en général avec une harmonie consonante, porque normalmente ela é ou bem, ou ela permanece. parce que quand les trois notes sont consonantes, Porque quando 3 notas são consoantes, dans l'esprit, ça ne crée aucun dérangement. na mente não há. C'est ce qu'on attend, c'est da 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 da, et puis c'est fini. Que não há nenhuma mudança na mente. Tem a Tandis- nota, dá, e depois acaba. Tandis qu'avec tandis qu'avec le blues, quand la note de blues est bien jouée, E, bom, quando há o blues e tem as notas do blues bem tocadas. il faut qu'il y ait une suite, sinon on tombe évanoui. Pardon? Precisa ter uma sequência, senão a gente desmaia. Ok. Ela traduz. Donc, j'examinais avec vous comment on peut observer Então eu examinava com vocês como nós podemos observar le début du petit bébé o começo do pequeno bebê et comment Freud, une fois, a fait une allusion, une seule fois à ma connaissance, e como Freud fez uma alusão que ele conhece de apenas uma vez une allusion sur l'homme qu'il admirait le plus de tous, sobre o homem que ele admirava mais de todos. qui était Léonard de Vinci. Quem? Ah, Qui Leonardo était da Vinci. Léonard de Vinci. Et il a expliqué, selon lui, pourquoi Léonard a eu un tel génie. E ele explicou, segundo ele, por que Leonardo era um gênio. Eh bien, c'était, selon Freud, E, bom, era de acordo com Freud, parce qu'il n'avait pas perdu que ele l'étonnement originaire. não tinha perdido o espanto original. Et Freud ajoute, E Freud coloca, la plupart des gens perdent leur étonnement originaire a maior parte das pessoas perde esse espanto original quand la relation qu'ils ont eue avec le père com a relação que eles tiveram com o pai. a été effrayante, Foi angoissante. angustiante. Et donc, Freud disait, Léonard a été homosexuel, Freud dizia que Leonardo era homossexual, n'a eu aucun problème avec son père, não tinha nenhum problema com seu pai, et toute l'attitude pour être l'homme étonné en permanence. e ele tinha toda a atitude para ser um homem espantado permanentemente. Oui. Je voudrais maintenant aborder quelque chose de moins gai que l'ouverture. Ele agora gostaria de abordar a abertura. C'est le fait que, à un moment donné, l'oreille qui est grande ouverte, l'étonnement dans le regard, Bom, a orelha que é bem aberta e esse espanto no olhar, tout ça s'écroule, tudo tout ça s'écroule parce que apparaît le traumatisme. tudo isso desmorona porque aparece o traumatismo. Oui. Pour comprendre ce qu'est le traumatisme, pour comprendre, Para entender o que é o traumatismo, il faut imaginer que l'inconscient primordial, deve-se imaginar que o inconsciente primordial c'est un réseau de signifiants symboliques é uma rede de significantes simbólicos qui sont reliés les uns aux autres, que se ligam uns aos outros, comme le filet d'un pêcheur, como? le filet de quelqu'un qui pêche des poissons. Como a rede do pescador. L'idée est que le filet est jeté dans l'eau, A ideia é que a rede esteja na água, les poissons rentrent dans le filet. os peixes entram na rede. Si les mailles sont trop grandes, les poissons sortiront. Se os buracos da rede são muito grandes, os peixes sairão. Et si les mailles sont petites, Se os animais são pequenos, ils ne sortiront pas. eles não sairão. Se os buracos são pequenos, eles não sairão, os peixes. Mais tout vient des mailles du symbolique. Mas
Bom, isso é a malha do simbólico. Et le traumatisme, E o traumatismo, on peut considérer que podemos considerar c'est une déchirure du filet. que é um esgarçamento dessa rede. Le filet est déchiré. O rasgamento Donc dessa malha. il ne contient plus que l'eau, un pur réel qui est l'eau. Ele não contém nada mais do que a água. Il n'y a plus aucun poisson, parce que le poisson, c'est ce qui symbolise l'objet, le futur objet. Porque o peixe é o que simboliza o futuro objeto. Donc au moment où le traumatisme arrive, No momento que o traumatismo acontece, c'est une perte catastrophique. esse rasgo é uma perda catastrófica. Le réel n'est plus supporté par le symbolique qui est déchiré. O real não pode mais ser suportado pelo simbólico que foi rasgado. Alors, l'entrée dans le traumatisme, A entrada no traumatismo, pour Freud, para Freud, est liée au fait que le petit a assisté à une scène sexuelle des parents. está ligado ao fato de que a criança insistiu numa cena sexual En parenthèse, incestuosa. je mets en question cette causalité dont parle Freud, parce que je pense aussi qu'est traumatique ce qu'il entend dans la voix de la mère. Pardon, parêntese, de parêntese. Diz que ele questiona essa ideia do Freud, porque o traumático para ele é algo que está na voz da mãe. Parce que s'il entend le traumatisme de la mère tragique, c'est un traumatisme. C'est une façon d'entrer dans un traumatisme. Bom, se ele ouve pardon, j'ai pas compris. Se ele entend o traumatismo da mãe trágica, ele entra no, ele fica traumatizado. On en est où là? Le problème, Freud nous a aidé à penser l'entrée dans le traumatisme. O problema é que Freud não nos ajudou a pensar a entrada no traumatismo, mais ne s'est pas attaché à comprendre comment sortir du traumatisme. Ele nos ajudou a pensar como entrar no traumatismo, mas não como a sair do traumatismo. Sortir du traumatisme, ça veut dire que le bébé doit recoudre le filet déchiré. Sair do traumatismo significa que o bebê deve costurar a rede, recosturar a rede. Cette couture, essa costura, comment parler de cette couture? D'où elle vient et comment elle vient? Como falar dessa costura? De onde e como ela vem? Eh bien, elle vient d'un signifiant qui est le signifiant le plus énigmatique de Lacan. Ela vem do significante mais enigmático de Lacan. Lacan l'a écrit S. Lacan escreveu S. Donc S, ça veut dire il y a du signifiant. Quer dizer, há o significante. S de grand A barré. Do grande A barrado. Donc A barré, ça veut dire il n'y a pas de signifiant. A barrado significa não há significante. Donc sur ce signifiant, então nesse significante, apparaît l'idée que il y a et il n'y a pas en même temps. Então nesse significante aparece a ideia de que há e não há ao mesmo tempo. Et c'est là que va se dessiner un peu l'avenir du petit. C'est si il trouve et si ses parents lui ont passé. Então é aí que vai se decidir o futuro desse pequeno, dessa criança, se ele encontra esses seus pais. Ce signifiant. Esse significante. C'est un signifiant qui n'est pas comme les autres. É um significante que não é como os outros. Puisqu'il dit deux choses contradictoires en un seul. Ele diz duas coisas contraditórias em uma só. On peut se faire une idée de ce signifiant, c'est quand nous sommes en prière devant la tombe d'un être cher. A gente pode ter uma ideia de significante quando nós estamos chorando na frente do túmulo de um ente querido. Si on prie, quand on prie, il est plus là,
et en même temps, il est là. Bom, ele está lá e ao mesmo tempo ele não está lá. Donc c'est une création. S de Grand Abarré, c'est une création. Esse S do Grande Abarrado é uma criação. Et c'est donc une façon de s'appuyer sur un nouveau signifiant. É uma maneira de se apoiar sobre um novo significante. Ce nouveau signifiant, moi je vous ai dit comment. Esse novo significante, Il est pas mystérieux, ele não é misterioso, il est disponible. ele está disponível. Les gens qui ont un rapport à la création As pessoas com relação à criação sont des gens qui mettent toute leur folie et leur énergie são pessoas que colocam toda a sua loucura e sua energia pour rencontrer ce signifiant para reencontrar esse significante et en faire quelque chose. e fazer alguma coisa com ele. Pour vous donner une idée de la création, Lacan parlait de la passe. Então, para dar uma ideia dessa criação, Lacan falava do passe, La passe. Et en critiquant l'IPA, criticando a IPA. L'IPA, vous savez, nommait des nouveaux analystes Bom, a IPA, como vocês sabem, nomeava novos analistas par des jurys hiérarchiques por júris hierárquicos qui disaient tu es analyste ou tu n'es pas analyste. que dizia você é ou não é analista. Le début de Lacan, ça a été de rentrer en conflit avec cette conception de la nomination analyste. O começo de Lacan foi entrar em conflito com essa concepção de nomeação de analista. Et ce que Lacan a proposé, c'est de dire, O que Lacan propôs foi dizer, quel que soit l'analyste qui articule S de Grand Abarré, foi propor que qualquer que seja o analista que articule o S do Grande Abarrado est un passant de la psychanalyse. se torna um passante da psicanálise. C'est-à-dire de quelle façon ce signifiant est articulé, et Lacan laissait souvent une très grande place aux jeunes. Quer dizer, com isso Lacan, do modo como esse significante é articulado, Lacan dava um grande espaço, um grande lugar para os jovens. Parce qu'il remarquait que la psychanalyse n'est pas comme le bon vin qui, en vieillissant, est de meilleur. Porque ele fez o comentário de que a psicanálise não é como os bons vinhos que envelhecem bem. Donc Lacan disait, il est très possible que de très anciens analystes ne soient plus capables d'être des passants. Que é muito possível que analistas muito velhos não sejam mais capazes de ser passantes. C'est-à-dire des analystes très renommés, très respectés. Quer dizer, analistas muito renomados, muito respeitados. Lacan ne les considérait pas forcément comme des passants de la psychanalyse. O Lacan não os considerava necessariamente como passantes da psicanálise. Ceci dit, il est tout à fait possible d'être ce passant, un passant. Então é muito possível ser um passante pour un temps donné, parce que c'est pas une fois pour toutes. Por um dado instante, porque não é de uma vez por todas. Il faut qu'il y ait une insistance. É necessário uma insistência. Que est la différence de la répétition. Que é a diferença da repetição. Insistance, c'est ça qui a donné le nom de notre association. Insistência, é isso que dá o nome à associação. Nous l'avons nommé insistance. Eles a nomearam insistance. Pour la raison suivante. Pela seguinte razão. Le premier pas par lequel un humain arrive, c'est l'existence. Que o primeiro passo pelo qual um humano existe é l'existence. A existência. L'existence ne suffit pas pour tenir toute seule. A existência não é suficiente para sustentar tudo sozinha. Il faut qu'elle soit confirmée par de nouveau. É necessário que ela seja confirmada novamente. Quelque chose qui insiste. Alguma coisa que insiste. Et qui dit. E que diz. Oui de oui. Sim de sim. Et on peut observer que même quand l'insistance donne un résultat positif.
E podemos perceber que mesmo quando a insistência dá um resultado positivo, il est possible encore qu'un jour le sujet se dédise. é possível ainda que um dia Se dédise. que o sujeito se desdiga. Le dernier terme, c'est pour ça que le 3 est fondamental. O último termo, e é por isso que o terceiro é fundamental. Après l'insistance, Depois da insistência, le dernier terme, c'est la persévérance. o terceiro termo é a perseverança. Persévérance, c'est un mot que les pères de l'Église aimaient beaucoup. A perseverança é uma palavra que os pais da igreja gostavam muito. Quand ils disaient perseverare diabolicum, Quando eles diziam, oui, esta frase latina, quand ils disaient ça, ça voulait dire que l'être qui persévère va être brûlé. isso quer dizer que o ser que persevere, Va être condamné. vai ser condenado, vai ser queimado. C'est pour dire, pour les pères de l'Église, dire quelque chose de suspect, Isso quer dizer que para os pais da igreja dizer alguma coisa suspeita c'est pas méchant, et la formule c'est errare humanum est. Un homme peut toujours faire une erreur. Quer dizer, homem pode sempre fazer um erro. Mais si tu persévères, Mas se você persevera, alors là il n'y a pas de pardon. não Il n'y haverá a pas perdão. d'errare humanum est. Ça veut dire que Satan a gagné la partie et que pour son bien, Quer dizer que o Satan ganhou a Por son bien. partida e que para o seu bem, on brûlera l'hérétique. Pour son bien. Para seu bem. Et par amour de lui. Pelo amor para o bem da sua alma é preciso queimar. Para o bem. Para o bem. L'opération qui se produit, je reviens au signifiant de la création. Signifiant S de grand A. Ele retorna ao significante da criação, S de grande abarrado, a operação que acontece. Freud et Lacan ont examiné comment se passait l'originaire. Freud e Lacan examinaram como se deu o originário. Ils ont deux conceptions de l'originaire différentes. Eles tinham duas concepções de originário diferentes. Pour Freud, l'originaire, c'est le traumatisme sexuel. Para Freud, o originário é o traumatismo sexual. Pour Lacan, le traumatisme est plus antérieur que le sexe. Para Lacan, o traumatismo é mais anterior que o sexo. Ce qui est traumatique pour Lacan, O que é traumático para Lacan c'est qu'un petit humain puisse être saisi par le signifiant é que um bebê possa ser tomado por um significante et que le petit mammifère qu'il est e que o pequeno mamífero que ele é cesse d'être un mammifère deixa de ser um mamífero et devient un humain. e se torna um humano. C'est-à-dire, quelle est la différence? Un mammifère, il se satisfait de boire le lait de sa mère. Qual que é a diferença? Um mamífero se satisfaz tomando o leite da sua mãe. Dans mammifère, il y a la mamelle, le mot. Um mamífero tem um mamilo. Pour le petit humain, Para um bebê, il y a une interruption du lien de l'humain avec la nature. para um humano, há a interrupção desse laço do humano com a natureza. Il y a une disparition de l'instinct Há um desaparecimento do instante. et apparition Do instinto, perdão. à la place de la pulsion. E o aparecimento nesse lugar da pulsão. La pulsion, on peut dire qu'elle est la conséquence du devenir du signifiant sidérant. Quand le sidérant... A pulsão, nós podemos dizer que é a consequência do significante siderante. Oui. Il y a quelque chose de très énigmatique pour moi chez Lacan. E é algo de muito enigmático para o Alain no Lacan.
Et j'aimerais peut-être dans la discussion si on pouvait venir dessus. E ele gostaria de ter a discussão sobre isso, se nós pudéssemos. C'est que Lacan, quand il réfléchit sur l'originaire, Lacan, quando ele reflete sobre o originário, il emploie le mot être, le mot philosophique être. ele usa a palavra filosófica ser. Il est inspiré de Heidegger à ce Ele está moment-là. inspirado nesse momento por Heidegger. Il dit ceci. Ele diz isso também. Il y a un oui, il existe un oui, Existe sim, ici, qui s'appelle en allemand la Bejahung. que se chama em alemão la Bejahung. Lorsque cette Bejahung, qui est le oui au signifiant, E quanto a essa Bejahung, que é o sim ao significante, apparaît ce que les anciens nommaient l'être. quando diz sim ao significante, é que aparece o que os antigos diziam o ser. Et en particulier, Em particular, c'était les présocratiques eram os pré-socráticos qui ont parlé d'une façon merveilleuse de l'être. que falaram de uma maneira maravilhosa do ser. Empédocle, il faut le dire, était un maître pour Freud. Empédocles, para dizer, era um mestre para Freud. Pour Lacan, c'était plutôt Héraclite. Para Lacan foi principalmente Heráclito. Il y a une autre étape dans la vie de Lacan pour penser l'originaire. E é outro modo, uma outra etapa no Lacan para pensar o originário. C'est que il abandonne le vocabulaire de l'être Ele abandona o vocabulário do ser. et il pose comme ce qui serait originaire, Ele coloca como o que seria originário c'est l'altérité absolue. a alteridade absoluta. Et il s'appuie Ele se apoia, sur la pensée biblique. ele se apoia sobre o pensamento bíblico. C'est une époque où il prend des cours avec un rabbin. É uma época em que ele segue cursos, toma aulas com um rabino. Et donc, il était capable de faire des grandes enjambées. Il passe de l'origine grecque à l'origine biblique. Então ele é capaz de passar da origem bíblica, da origem grega para a origem bíblica. Dire oui à l'être Dizer sim ao ser n'est pas la même chose que de dire oui à l'autre. não é a mesma coisa que dizer o sim ao outro. Et pourtant, les deux sont envisageables. Pourtant, il n'y a pas un des deux plus vrai que l'autre. Bom, os dois, e não há um mais verdadeiro que o outro. Oui. Ce fameux signifiant sidérant, on le voit réapparaître à travers beaucoup de conflits dans la psychanalyse, Vas-y. Não, quando a questão do significante siderante aparece, há muito conflito, aparece através de muitos conflitos na psicanálise. Bon, un des plus grands conflits dans le domaine analytique chez tous les analystes, c'est comment dire, cette analyse est finie. E dos maiores conflitos no campo psicanalítico é dizer quando uma análise acabou. C'est très important parce que pour l'IPA, à partir du moment où l'analyste dit cette analyse est finie, é muito importante porque para a IPA, no momento em que o analista diz essa análise acabou, c'est presque dire à l'analysant tu es devenu analyste. É quase dizer pro analisante você se tornou um analista. Mais c'est l'analyste qui dit ça. Mas é o analista que diz isso. Donc c'est une question de principe d'autorité. Então é uma questão de princípio de autoridade. Lacan voit les choses évidemment parce qu'il a quand même il était très autoritaire mais amoureux de la liberté absolue. Bom, o Lacan era muito autoritário, mas ao mesmo tempo ele gostava muito da liberdade absoluta. Tu es d'accord? A Beth concorda. Moi je me suis fait engueuler parfois de façon incroyable. Bon. Donc, pour parler de la fin de l'analyse, Lacan proposait, et ça il le dit dans un de ses derniers séminaires, Então, para falar do fim da análise, o Lacan propôs, e ele falou disso num de seus últimos seminários, que l'analyste que o analista doit permettre cette fin. deve permitir esse fim.
Et pour permettre cette fin, E para permitir esse fim, il dit que l'analyste n'est pas là pour interpréter, ele diz que o analista não está lá para interpretar, pour expliquer. para explicar. Non, pas du tout. Il est là pour faire une interprétation sidérante. Ele está lá para fazer uma interpretação siderante. Donc il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le signifiant sidérant. Bom, então, deve-se compreender o que quer dizer que os significantes se deram. C'est impressionnant de voir que c'est à la fin de son enseignement É impressionante perceber que é no fim do seu ensino que Lacan revient sur la question de la sidération. que Lacan retorna sobre a questão da sideração. Parce qu'il en avait parlé tout au début de son enseignement, mais de façon superficielle. Porque ele falou disso no começo do seu ensino, mas de maneira superficial. Je vous rappelle comment, tout à fait au début, Lacan parle de ça. Bom, ele relembra como Lacan fala logo no começo disso. La sidération, c'est un terme que Freud retient pour interpréter le mot d'esprit. Bom, a sideração é uma palavra que o Freud retém para falar do xiste. Il fait une remarque géniale. Bom, ele faz um comentário genial. C'est que à l'instant où quelqu'un fait un mot qui va se révéler être un mot d'esprit, Então, no instante em que alguém conta algo, fala uma palavra que vai se revelar um xiste, si l'auditeur rit, se o ouvinte ri, Freud fait remarquer que quand l'auditeur entend le mot, Freud faz notar que quando o ouvinte ouve a palavra, il ne rit pas tout de suite. ele não ri logo em seguida. Il y a un temps logique précédent, Há um tempo lógico precedente, un moment où il est stupéfié, je ne sais pas comment tu peux le traduire, où il est stupéfié, sidéré. Ele é estupefaciado. D'accord, c'est le même sens. Stupéfacte. Et donc, cet instant Então, nesse instante de stupeur, de stupéfaction, de estupefação, précède l'éclat de rire. Precede L'éclat de rire, o riso, o começo do riso. Ce qui est le moment où c'est l'éclair de l'esprit, là où l'auditeur comprend. E é nesse momento em que, enfim, tem essa clareza da mente é que o ouvinte entende e ri. Oui. Tandis que pendant la sidération, le temps d'avant, então, no tempo no tempo anterior à sideração, non, pas avant la sidération. O tempo anterior, o tempo da sideração, c'est que pendant la sidération, l'auditeur ne comprend plus rien du tout. O ouvinte não entende nada. Il est complètement perdu. Ele está completamente perdido. Et voici les mots, ce que dit Freud pour décrire l'état de déperdition. E a palavra que o Freud usa para dizer desse estado em que o sujeito está perdido, c'est l'expérience de l'incompréhensible, a experiência do incompreensível, de l'impossible, do impossível, de l'inexplicable. do inexplicável. Trois mots que Freud emploie, três palavras que Freud emprega, sans savoir que Lacan reprendra ces trois mots, sem saber que o Lacan retomaria essas três palavras, pour dire voilà ce que c'est que le signifiant du réel. Bom, eis aí o que é o significante do real. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une finalité dans la psychanalyse, quer dizer, porque há uma finalidade na psicanálise, il ne s'agit pas de comprendre et de tout comprendre. E não é de compreender tudo. Nous connaissons, je pense tous, des gens qui ont fait des analyses même très longues. E, bom, ele acha que todo mundo conhece pessoas que fizeram análises muito longas, où ils ont tout compris, onde eles entenderam tudo. Intellectuellement, et tout s'explique. Intelectualmente tudo se explica. Mais leur symptôme n'a pas bougé, n'a pas du tout bougé.
Bom, mas o sintoma não foi tratado, não foi. Et Lacan, opposé à Freud, E Lacan, Lá- de maneira oposta a Freud, donnait nettement sa préférence dizia claramente a sua à la- preferência à l'action de la sidération à ação da sideração, pour aller le plus loin possible dans l'être. para ir o mais longe possível no ser. Donc, ce signifiant sidérant, Então, esses significantes siderantes, on le connaît tous, mais il est énigmatique à trouver. eles são Je muito pense que enigmáticos. Betty, qui est à côté de moi, est dans l'analyse qui est passée de l'analyse, de la pratique analytique à une activité d'écrivain, est un des témoins de ce que c'est que de se mettre en Ce serait quête. bien de dire que tu expliques un peu le rapport entre ce signifiant sidérant et la façon dont Lacan travaillait la ponctuation. Oui, C'est ça qui... c'est vrai. Então, só... Você quer falar o que você falou agora em português? Que seria bom o Alain falar da relação entre a valorização desse significante siderante e a maneira como Lacan trabalhava, com a pontuação, interrompendo a sessão, deixando o sujeito siderado. Ça touche la raison pour laquelle Lacan a été excommunié. Bom, isso toca a razão pela qual o Lacan foi excomungado. La raison était que Lacan scandait, faisait des scansions dans les séances analytiques. A razão era que o Lacan fazia escanção, escandia as sessões analíticas. De telle façon que la longueur de la séance pouvait être très courte ou longue. De uma maneira que a duração da sessão poderia ser muito curta ou muito longa. Le problème, c'est que Lacan disait que ce n'est la montre, la machine, O problema é que o Lacan dizia que a máquina, que é o relógio, ne peut pas décider de l'interruption. não pode decidir sobre a interrupção. Et donc, les gens qui ont beaucoup critiqué Lacan pour Então, as cette pessoas scansion que muito criticavam Lacan por causa dessa escansão n'ont pas perçu que si Lacan maintenait cette activité de scansion, é que não percebiam que se Lacan mantinha essa atividade da escansão, c'est que par ces scansions, je pense qu'il intervenait sur cette chose qui est fixe dans l'être, qui s'appelle le surmoi. Que por meio dessa escansão, Lacan intervinha no supereu, esse algo que é fixo no ser. Il y a l'interprétation A interpretação logique lógica ne peut rien contre le surmoi. não pode nada contra o supereu, nada. Mais la sidération Mas a sideração peut lui donner un grand coup un grand coup de poing. Bom, a sideração pode dar bom golpe. Et le problème, c'est qu'il faut répéter, si possible, sans que ce soit une répétition. Bom, o problema é que é necessário repetir. Mais c'est en tout cas le mot insistance est peut-être assez bon pour décrire la pratique de Lacan. E talvez por isso a palavra insistência seja boa para descrever a prática de Lacan. Donc c'est aussi, mais on ne peut pas tout faire, ce qui est en question au point maintenant, mais je vais m'arrêter parce que j'ai parlé assez longtemps. Ele poderia discutir mais essa questão, mas ele vai parar porque ele acha que já falou demais. La prochaine rencontre, peut-être dans 10 ans, il s'agit de comprendre ce qu'est cet ennemi ami qu'est le surmoi. Bom, trata-se de compreender o que é esse amigo inimigo que é o supereu. Voilà, merci. É isso, obrigado. Obrigado, Ludu, por sustentar essa dificuldade. O Marco Coutinho agora vai fazer a tradução e
a Beth havia ficado de fazer algum tipo de comentário ou interrogação e, em seguida, nós abrimos para as perguntas do público. Bem, na verdade, eu estou siderada com essa conferência, que me explicou muitas coisas, mas talvez eu tenha uma questão para o Alain, que é a seguinte: talvez ele possa explicar para o público o que significa articular o significante do outro barrado, que é a condição para se tornar um analista, um passante. Est-ce que c'est qu'articuler le S de Marie? Est-ce que c'est assez énigmatique? Parce que ce sont les analystes. Oui, c'est énigmatique. Sim, é enigmático. Ça l'était même pour Lacan, je pense. Ça l'était même pour Lacan. Isso também era enigmático para Lacan. Quand il écrivait S, qui veut dire il y a. Quando ele escrevia S, que significa A barré. Abarrado. Donc il n'y a pas. Que significa não há. On est devant quelque chose d'énigmatique qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement. Estamos diante de algo enigmático que não podemos compreender intelectualmente. Il n'empêche, Não impede que, si on ne le comprend pas, on peut le produire. ainda que não o compreendamos, possamos produzi-lo. On peut le produire. Podemos produzi-lo. Et l'acte par lequel Lacan s'est le plus séparé de l'IPA, E o ato através do qual Lacan mais se separou da IPA c'est l'existence de ce mode de séparation. é a existência desse modo de separação. Autrement dit, Dito de outro modo, Lacan dit, pour comprendre S de grand abarré, Lacan, para compreender o S de abarrado, il faut comprendre ce qu'est inconsciemment le mot d'esprit. é preciso compreender o que é inconscientemente o xiste. Comprendre un mot d'esprit, Compreender xiste ça implique d'observer que c'est un mot qui transmet l'esprit. implica em compreender que é uma palavra que transmite o espírito. Quer dizer, ele está falando de mot d'esprit. Ele usa uma palavra mot que transmite o espírito. Lacan avait imaginé Lacan imaginava un dispositif pour évaluer la production de ce signifiant sidérant. Imaginou um dispositivo para avaliar
a transmissão desse significante siderante. Donc, voilà le dispositif. Então, esse é o dispositivo. C'est un dispositif fait pour comprendre la possibilité d'une transmissibilité d'un signifiant à l'inconscient. É dispositivo que permite compreender a transmissibilidade desse significante no inconsciente. Dans le mot d'esprit, quand on rit, No xiste, quando nós rimos, quand on rit, on peut dire qu'un signifiant est passé et m'a touché. quando nós rimos, podemos dizer que significante passou e me tocou. Mais ce qu'il faut observer, Mas é preciso observar si vous êtes amené à rire de l'esprit, que se vocês são levados a rir do xiste, vous ne savez pas pourquoi vous riez. vocês não sabem por que vocês estão rindo. Vous ne comprenez pas pourquoi vous riez. Vocês não compreendem por que riem. Si vous le compreniez, Se vocês o compreendessem, il n'y aurait pas de transmission du signifiant sidérant. não haveria transmissão do significante siderante. Voilà quel était le dispositif. C'est important de marquer, d'ailleurs c'est toi-même qui m'avais transmis ça, la différence entre l'acte de comprendre e l'acte de piger. Eu estou dizendo para ele o seguinte, que é importante, que foi ele que me fez entender isso, distinguir o ato de compreender, que é o ato que sustenta o discurso universitário, por exemplo, do ato de pescar. Né? Quem entende um mot d'esprit, um trocadilho, pesca. E o analista pesca também. Né? E é isso que no dispositivo do passe deve ser transmitido, né? A possibilidade de pescar. A possibilidade de peixe. C'est un fait, c'est que la passe a fonctionné et a été un échec. Isso não impede que o passe funcionou e foi fracasso. Cependant, No entanto, le dispositif tel qu'il fonctionnait, je pense, a créé l'échec. Eu penso que o dispositivo, tal como ele funcionou, criou o fracasso. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la passe, il y a quelque chose de génial dans le processus. Mais le problème, c'est comment le mettre en institution. Isso não quer dizer que não haja alguma coisa de genial no procedimento, mas a questão é saber como colocá-lo em ação na instituição. Foi isso, né? Oui. Je vais vous décrire juste le dispositif tel qu'il se passait, qui donc a été un certain échec. Eu vou descrever para vocês o dispositivo tal como ele acontecia e que foi fracasso. Donc dans l'idée de la passe, il y a 3 parties. Na ideia do passe tem 3 partes. Il y a le passant, celui qui veut se faire entendre. É o passante, aquele que quer ser ouvido. C'est celui qui est censé faire entendre S de grand appareil. Aquele que é suposto ouvir o S, fazer ouvir o S de abarrado. Le deuxième partenaire. Então, por isso é o primeiro. Oui. Okay. Agora, o segundo. Le deuxième partenaire, c'est celui qui est appelé le passeur. Que é o chamado passador. Qui n'est pas nécessairement un analyste. Que não é necessariamente analista. Qui est le plus souvent un analysant. Que é analisante. Il est demandé la chose suivante au passeur. É pedido ao passador a seguinte coisa: d'écouter ce que lui dit le passant. Escutar o que lhe diz o passante. Et dans le troisième temps arrive le dernier élément. E no terceiro tempo chegar ao terceiro elemento, qui est un jury.
que é júri. Ce jury, c'est auprès du jury que le passeur va parler. Então será junto ao júri que o passador vai falar. Et c'est à ce moment-là que s'évaluent, c'est les gens du jury, É nesse momento em que as pessoas do júri avaliam, écoutant le passeur, ouvindo o passador, qui estiment que estimam si ce que le passeur leur dit que estimam se aquilo que o passador lhes diz les met au travail, leur fait travailler, les fait travailler. os fazem com que eles trabalhem, colocam eles no trabalho. Dans le premier temps de la passe, No primeiro tempo do passe, il y avait l'idée qui est très bonne, mais qui était que les gens du jury devaient produire une réponse articulée. primeiro tempo do passe havia uma ideia muito boa, que é a ideia de que as pessoas do júri deveriam produzir Une réponse. Uma resposta. Une réponse à ce qu'a dit le passeur. Uma resposta para aquilo que foi dito pelo passador. C'est de Lacan attendait donc des membres du jury Lacan esperava dos membros do júri un renouvellement de la psychanalyse, uma renovação da psicanálise, une réinvention permanente de la psychanalyse. uma reinvenção permanente da psicanálise. Or, ce qui n'a pas marché, Ora, o que não funcionou c'est que le jury, finalement, n'a pas, é les que o gens júri n'ont pas produit cette chose qui était attendue. é que as pessoas do júri finalmente acabaram não produzindo o que era esperado. Ils se sont contentés Eles se contentaram, de dire simplement oui ou non. contentaram-se apenas em De dizer juger. sim ou não, De julgar. de juger comme, en oubliant ce pourquoi la passe avait été créée. Donc, Julgar e esquecendo aquilo pelo que o passe tinha sido criado. ça, c'était le modèle originaire. Esse era o modo originário. Il y en a beaucoup d'autres de proposés. Houve muitos outros propostos. Et dans l'ensemble, le dispositif, voilà, dans l'ensemble, le dispositif, l'organisation, No conjunto, o dispositivo de organização l'organisation empêche le fonctionnement de la création. impede o funcionamento da criação. Mais je vous donne un exemple pour dire que on peut juger de la façon suivante comment une passe est réalisée. Eu vou lhes dar um exemplo de como podemos julgar de como passe foi realizado. J'ai eu un analysant qui était un musicologue de haut niveau. Eu tive analisando que era musicólogo de alto nível. Et à la fin de l'analyse qu'il avait fait avec moi, E no final da análise comigo, il a souhaité faire la passe. ele desejou fazer o passe. Et en même temps, il écrivait un livre sur la musique d'opéra, qui est un livre génial. Ao mesmo tempo, ele estava escrevendo livro sobre a ópera, que era livro genial. Le livre s'appelle La voix de l'ange, pour parler des cantatrices. O livro se chama A Voz do Anjo, que fala das cantoras. Bon, voilà, le problème est le suivant, c'est que quand son livre est sorti en même temps que la passe, E o problema é o seguinte, quando o livro saiu no mesmo tempo que o passe, quand son livre est sorti, il a été salué par la critique, par son milieu, comme un livre qui renouvelait complètement l'étude de la musicologie. o livro foi saudado como livro que renovava completamente o estudo da musicologia. Et en même temps, E ao mesmo tempo, au même moment, il a appris que le jury de la passe ne le reconnaissait pas ao comme un mesmo passant. tempo ele veio a saber que o júri do passe não o reconheceu como passante. Donc, voilà, ça pose la question
Pois, vejam que isso coloca uma questão de l'apparition de la censure. do aparecimento da censura. C'est certain que pour faire répondre, il n'y avait aucune censure de la part des gens qui ont parlé sur son bouquin, et ils l'ont salué comme un grand livre qui les aidait à travailler. Quer dizer, por parte das pessoas que estavam abordando o livro, não houve nenhuma censura, elas saudaram o livro como algo realmente importante e especial, diferente. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait des passes comparables, parce que moi, je considère qu'il a été véritablement un passant totalement accompli, mais lui, c'était dans le domaine de la musique. Je connais des gens qui, dans le domaine du jazz ou dans le domaine de la littérature, produisent, n'arrivent pas à ne pas produire quand l'analyse est finie. C'est même pas une décision. C'est impossible de ne pas produire à un moment donné de la fin de l'analyse. Et voilà. Ele diz que conhece muitos outros artistas, escritores e músicos que, quando chegam no fim da análise, acontece com eles que eles não conseguem não produzir alguma coisa. Não é possível não produzir algo. Et comme cette production se produit dans l'esprit artistique, se trouve produit. Oui. Peintre, poète, musicien, O pintor, o poeta, o músico, danseur. a dança. Non, c'est une des raisons pour lesquelles, avec un certain nombre d'entre vous, je pense et je crois profondément à l'affinité entre l'art et la psychanalyse. É por essa razão que eu acredito seriamente na afinidade entre a arte e a psicanálise. Et sans compter que les analystes ont beaucoup à apprendre de l'artiste. E que os analistas têm muito a aprender com o artista. Quero dizer uma palavrinha para o Alain de como eu ouço isso. Quer dizer, o sujeito articula o tal do S, do A barrado, quando ele aceita e produz o paradoxo. Não existe grande arte que não seja, não faça valer a ambivalência. Para mim, articular o S de abarrado significa fazer isso. Isso pode ser feito através da análise, do corte siderante, ou pode ser feito através da arte. Ele diz os dois ao mesmo tempo. Vamos passar agora as questões que cada um deseja apresentar para ele. Por favor, levantem as mãos, aqueles que desejarem falar alguma coisa, que o Marco vai colaborar na tradução. Quoi? Première fois? Depuis, oui. Il ne faudra peut-être pas obliger les gens à poser des questions. Je vais déposer une question. Eu estou dizendo para ele que vou colocar uma questão que, segundo a articulação que ele nos trouxe, me parece incontestável que a voz tem um papel decisivo
de forma a contribuir, de maneira a contribuir, de façon a contribuer, a forma pela qual la forme par laquelle cada sujeito lida com a abertura do inconsciente. chaque sujet a à voir avec l'ouverture de l'inconscient. E eu gostaria, então, de poder escutar dele um comentário a respeito disso. Je voudrais beaucoup entendre un commentaire de toi à propos de ça. De ça, je n'ai pas très bien compris, c'est quoi? Disso o que exatamente? De que maneira la voix touche les rapports entre l'ouverture Oui. et l'inconscient. De que maneira a voz toca a abertura e o inconsciente? Ce que je dirais, c'est que la voix, dans une analyse, peut évoluer, ne plus être tout le temps la même. Eu diria que a voz ela pode evoluir, ela não é o tempo todo a mesma. Et ça peut s'entendre. E pode se ouvir. Ça peut s'entendre qu'une voix, avec le travail analytique, fait entendre de plus en plus d'harmonique. D'harmonique. E podemos ouvir que, à medida em que o trabalho analítico avança, a voz cada vez faz mais ouvir algo harmônico, uma harmonia. Et peut-être même de plus en plus de notes de musique qui sont dans notre voix. Até mesmo cada vez mais notas de música. La chose à laquelle je suis personnellement le plus sensible par rapport à ça, A coisa a qual eu pessoalmente sou mais sensível sobre isso, c'est quand on s'entend dans une voix, é quando nós ouvimos numa voz la note de la révolte, a nota da revolta, qui est la note Diabolus in Musica, qui est la note bleue, la note du Diabolus in Musica. Le demi... Comment on va? a nota Le demi... blues, Hein? Non, la note nommée par les prêtres Diabolus in Musica. La note diabolique. que é latim, né? Não tinha entendido. Latim e francês é complicado. É a nota dos padres, que é a nota Diabolicus Musica. C'est extraordinaire qu'un demi-ton, É pas plus, extraordinário que um semitom peut changer la mentalité d'un peuple et d'un sujet. pode mudar a mentalidade de um povo e de um sujeito. Tant que ce demi-ton n'est pas émis, Enquanto esse semitom não foi emitido, Não for emitido. il y a une certaine crainte qu'on peut avoir à le faire entendre. Há um certo temor que podemos ter em fazê-lo ouvir Dans sa propre façon dans la propre musique de notre voix, indépendamment de ce qu'elle dit. na própria música da nossa voz, independentemente do que ela diz. Dando continuidade, então, à conversa de ontem. Dando continuidade à conversação de hier. Dando continuidade, então, à conversa de ontem, eu queria saber como você situa essa voz que se expressa pelo fanatismo de maneira tão contundente nos dias de hoje. Tu situes la voix qui s'exprime par le fanatisme d'une façon tellement forte aujourd'hui. Je pense au Brésil, bien sûr. Oui. Et je ne sais pas, par rapport au Brésil, Betty dit que ça concerne le Brésil, mais Beth diz que isso tem a ver com o Brasil. Oui. Hã? Avec la France. Com a França também.
dès que tu posais la question, je pensais un peu rapidement, mais je pensais à la voix d'Adolf Hitler, qu'on a l'occasion, qu'on peut entendre sur plusieurs sites. Et là... Assim que você colocou a questão, eu primeiro pensei na voz de Adolf Hitler, que a gente pode ouvir em alguns sites da internet. Par rapport à la voix d'un chanteur, em relação à voz de cantor, qui a une large éventail d'harmoniques, que possui amplo leque harmônico. J'ai un ami qui a étudié la voix d'Hitler. Tem amigo que estudou a voz de Hitler. En pensant qu'il n'y avait pas plus de 2 notes. E ele pensava que ele não tinha mais do que 2 notas. Effectivement, pour crier, il faut pas beaucoup de notes pour crier. Sim, está dizendo que para gritar não é preciso muitas notas. Eu queria que Alan pensasse junto com a gente o que representa esse apego da criança autista à voz do aparelho eletrônico. E além da voz do eletrônico, como uma mera repetição. Antes do Alan responder, eu queria dizer que vai ter tempo só para mais uma pergunta, porque nós vamos ter o lançamento do livro e o coquetel. Caso contrário, vai ficar extenso demais o nosso encontro de hoje. Je suis désolé. Je sais que ces pratiques se font, mais personnellement, j'ai jamais eu l'expérience. Eu, infelizmente, nunca tive essa experiência. Donc, je pourrais rien vous dire de particulier, sinon ce qui se dit déjà chez les gens qui ont le talent extraordinaire d'oser approcher l'enfant autiste comme ça. Eu não teria nada a dizer assim de original, de uma experiência pessoal, a não ser repetir o que todas as pessoas que trabalham com as crianças autistas já ousaram dizer e apresentaram sobre essas questões. Acho que sou eu a perguntar. Eu também estou siderada, sou uma analista jovem, sou musicista, cantora e estou realizando um projeto piloto através da USP, na Penitenciária Feminina Capital. Enfim, atualmente sou supervisionada pela Débora Stenberg, que é aqui psicanalista também. E uma questão, lógico que é uma situação bastante complexa, né? Eu tô na penitenciária, eu trabalho com um grupo de 40 mulheres. O trabalho vai muito bem, né? Já há quase um ano, e a música e a complexidade, não só pelo fato delas estarem encarceradas, né, nessa situação brutal, mas de serem de países diferentes. Eu lido ali com talvez 8 nacionalidades diferentes. E assim, ultimamente, uma questão que eu queria trazer, lógico que é uma situação bastante complexa, eu teria muitas perguntas a fazer, que ultimamente elas me solicitam uma forma rígida, como se fosse uma demanda por um superego tirânico.
E, assim, é lógico que em muitos momentos a música funciona muito bem, ela equaliza, ela coloca essas mulheres em harmonia, apesar de todas as diferenças e, enfim, da situação dramática na qual elas... Mas, assim, a pergunta mesmo, eu tentei situar o caso, mas essa demanda por como se eu fosse me igualar a um agente penitenciário. E eu não sou agente penitenciária, eu sou psicanalista, eu sou a professora de canto. Não sei se... Não, a pergunta é essa, né? Como lidar com essa demanda, né? É uma demanda, não sei se fica claro. Castrar. Est-ce que vous avez une interprétation? Vous expliquez la situation ou pas? Você tem uma interpretação? Você explica essa situação de alguma maneira ou não? Ainda não, é um pouco difícil. Elas brigam entre elas brigam em inglês, em português, em Zulu, na língua delas. E aí elas... E para mim é difícil fazer essa intervenção de modo... pelo menos eu estou tentando fazer de um modo que eu faça uma contenção, mas, ao mesmo tempo, que eu não seja uma agente penitenciária. Né? Muito fácil. Mais l'expérience est en cours. A experiência está acontecendo. De toute façon, elle est extrêmement intéressante. De todo modo, ela é muito interessante. Si vous voulez qu'elle soit publiée un jour, vous m'écrivez et vraiment, je pense que on serait heureux dans notre revue de publier votre travail, cette expérience. Se você quiser que um dia a sua experiência seja publicada, entre em contato comigo, que eu gostaria muito de tornar esse trabalho público. Obrigada.